Olá, há alguns anos, o professor e escritor Marcos Linhares, nosso entrevistado de hoje, topou o desafio de seus alunos entrevistar o poeta João Cabral de Melo Neto. Mas somente agora, essa conversa com o poeta vem a público no livro Cartas ao Poeta Dormindo, onde reúne também cartas escritas por admiradores de João Cabral. Na dica de leituras, a prosa que vem de Portugal, na análise de Deixem Falar as Pedras, de Davi Machado, e Rio Homem, de André Gago. Agora a gente conversa com Marcos Linhares. Vamos falar de João Cabral, né? Você está lançando Cartas ao Poeta Dormindo, que partiu de uma entrevista de você com o João Cabral, né? Quer dizer, como é que foi essa entrevista? Como é que começa essa história? Olha, essa história começa no início da minha carreira de jornalista, eu estava começando ainda, nos meus primeiros anos, e eu não tinha largado ainda as salas de aula. Eu dava aula de inglês e de literatura, língua portuguesa, redação, em cursinhos. E porque o meu primeiro curso foi letras, né? E eu tinha a mania de dar minhas aulas sempre assim com uns tons de teatro. E um dia eu resolvi dar Morte e Vida Severina, me vesti de retirante e fui para a sala de aula. Foi uma experiência muito engraçada, porque eu sou maranhense, então eu queria fazer uma coisa bem viva. Então combinei com o pessoal do cursinho, eles colocaram uma televisão com um videozinho assim da Caatinga, botaram uma musiquinha típica e eu ia aparecer do nada, os alunos não estavam esperando. Então me vesti, desci no meu prédio, rolei na grama, queria chegar sujo, suado, eu queria... Então imagina que foi dirigir no trânsito, né? E chegar lá desse jeito, com aquele chapeuzinho típico, tal, carregando aqui um saco, botei um girimum aqui do lado, uma latinha de leite ninho com frito. Então fiz assim o que eu achava que ficaria interessante e declamei para os alunos a primeira parte do poema. E aí depois eu pedi para que cada um deles lesse uma estrofe. E eu queria que tentasse falar com aquele jeito nordestino, né? Com o sotaque. E aí, com aquele falar marcado. E ao final, a experiência foi tão interessante que os alunos, em grande maioria, se emocionou, né? Aquela grande parte deles estava chorando. E aí eu fiquei assim, poxa, que bom que vocês entenderam a mensagem. Nossa, é muito triste e ao mesmo tempo que bom que nasceu uma criança e tal. Eles entenderam a história. E aquilo para mim, como professor, foi maravilhoso. E aí, eis que um aluno levanta a mão e diz... professor João Cabral ainda é vivo? Falei, é. E eu queria fazer uma pergunta para ele. Falei, é mesmo? Ah, mas eu também queria. E outro falou, e outro falou. Eu falei, olha, eu posso, de repente, tentar fazer uma entrevista com o João Cabral, mas é difícil. Eu sei que ele arredia a imprensa, está numa fase difícil da vida dele, né? Está perdendo a visão. Então, mas dá para tentar? Sim, vou tentar. E aí fiz uma ligação para cá, outra ligação para colar e liguei para o João Cabral. Mas eu esperava que alguém fosse atender e não o João Cabral. E eu não estava preparado para falar com ele. Quando ele atendeu, a gente estava conversando de começar a entrevista, você que o conhecia pessoalmente, teve contato com ele muitos anos, você sabe como é que era o jeito do João, né? Ele atendeu, falei, bom dia, eu gostaria de falar com o senhor João Cabral de Melo Neto. É ele. Aí eu falei... Meu Deus, eu sou aqui de Brasília, não sei o que lá e tal. Ele falou, hoje é quinta, né? É. Segunda-feira, 13h, não atrase. E bateu o telefone. Você conhece que coisa mais João Cabralina do que isso, né? Né? E aí eu falei, bem, agora eu tenho que né, fazer a entrevista. Eu já conheci um pouco da obra, fui me aprofundar e já tinha lido todos os livros dele, já adorava a poesia do João Cabral, tanto é que levei para a sala de aula. E aí eu falei, bem, agora eu vou me preparar porque eu tenho que chegar. E quando eu falo me preparar, não é só questão de um embasamento para a entrevista, para me preparar até economicamente, porque eu não estava preparado para essa viagem para o Rio de Janeiro. Ele me deu o endereço dele lá no aterro do Flamengo. E aí eu era ainda um professor e um repórter iniciante, duro. Fui de ônibus daqui para lá, peguei as listas amarelas, achei um fotógrafo, contratei o cara, ele me encontrou lá no prédio e eu fui direto da rodoviária lá pro aterro. Cheguei,
num hotelzinho que tinha pertinho do hotel dele, deixei as coisas e deu tempo. Graças a Deus deu tempo. E eu cheguei 1 hora em ponto. Não, ele tem essa pontualidade. Agora, a questão você mostra para os alunos o auto que é o auto de Natal, Morte e Vida Severina, né? Que é uma história relativamente triste, mas ele é baseado em um auto de Natal pernambucano. Pernambucano, é verdade. Né? E tem ele cresce muito ali ao final, né? Com o nascimento da criança, quando o mestre Carpina diz, é difícil defender só com palavras a vida, né? Quer dizer... Ela por si própria, ela se transforma, ela fala por si, né, quando ela vem. E eu acho que é lindo no livro é justamente porque nessa questão do Morte e Vida Severina, acho que mais toca as pessoas, além de todos os encontros e desencontros, né, durante a jornada dele, do mestre Carpina, eu acho interessante quando ele fala da renovação da própria vida, porque é isso que explica a esperança dos dias melhores que nós nordestinos temos, né? Sempre pode melhorar, sempre vai melhorar. A gente sempre crê que alguma coisa boa vai acontecer. A gente carrega muito isso. Inclusive, tem que te falar uma coisa engraçada durante a entrevista, porque várias perguntas, o João Cabral, 30% da entrevista, ele me xingava, né? Ele fala, mas isso é pergunta que se faz, isso é uma pergunta imbecil. E o compreende que 30% do que ele falava, você deve saber que ele tinha essa marcação do compreende? Compreende. Era um cacuete dele. Compreende. Aí uma hora eu perguntei para ele, olha, agora eu quero falar sobre o nordestino. Né? Eu sou nordestino, o senhor é nordestino. Como é que né? O senhor sempre coloca a questão do nordestino nas suas obras, né? O senhor já é o senhor é um cidadão do mundo, diplomata, viajou, apaixonado por Sevilha, né? Como é que é essa sua relação com o mundo sendo nordestino? Ele respondeu, eu nunca fui carioca, eu nunca fui paulista, então não tenho outro referencial para dizer para você. Coisas do João Cabral, que era o tempo todo... Porque mesmo a visão que ele tinha de Servilha era uma visão idealizada. Eu acho que se você for a Servilha, você não encontra a Servilha do João Cabral, né? Aquela coisa da sevilhana dele, de Sevilha andando, não sei o que e tal. Até porque eu acho que não existe o clima da cidade em que ele viveu ali pelos anos 50 mais ou menos, quando ele vive em Servilha, né? Onde havia uma efervescência boêmia que ele gostava. Ele, que sempre foi um sujeito muito arredio na vida, mas ele gostava de receber as pessoas quando estava em Servilha, né? Foi lá que se deu o famoso diálogo dele com o Vinícius foi visitá-lo lá e começou a cantar aquelas músicas. Ele disse, Vinícius, já vem você com esse negócio de coração, você não tem outra víscera para falar? Não, era as coisas do João Cabral, né? Ele tinha essas tiradas maravilhosas, assim. A entrevista foi cheia disso. Eu cheguei à 1h da tarde, a hora marcada, ele me atendeu, já foi, me cumprimentou e já foi falando, olha, eu tenho 15 minutos. Tá ótimo, muito obrigado, posso entrar, apresentei o fotógrafo e tal. E aí pedi permissão para fazer as fotos, enfim. Aí ele, tudo bem, tá na minha sala. E aí vi a foto do meu poeta predileto, eu sou apaixonado por Manuel Bandeira. Quando eu comecei a escrever, eu escrevia muito inspirado no Manel. Adoro os poemas do Manuel, adoro o Sapo, que eu acho que um poema que da minha infância me marcou muito. Então, perguntei para ele, falou, é meu primo. Seu primo, legal. Não, mas Gilberto Freire também era meu primo, não quer dizer nada, isso é besteira. Evaldo é meu irmão, não quer dizer nada, isso é tudo besteira. É bom ter gente boa na família, mas isso não quer dizer nada, são só pessoas. O Evaldo que não gosta de falar do João, né? Isso é verdade. Mas eles não conviveram, né? Agora, o livro também tem uma vertente interessante, que são essas cartas. Agora, eu percebi uma coisa nas cartas que me chamou muito a atenção. Todas, absolutamente todas, têm um tom pessimista, né? Sempre dizendo, olha, quando você estava aqui, estava melhor e era melhor, enfim. Tem sempre essa recorrência. Quando, na verdade, eu acho que é um reflexo, me pareceu muito, um reflexo de uma leitura meio limitadora da própria obra do João.
Ele fala tanto em cemitério, em paisagens agrestes, essa coisa da pedra, que não sei o quê e tal, que as pessoas às vezes têm uma impressão de que a obra dele é uma obra, digamos assim, derrotista, né? Quase uma obra. E não é. Né? Não. Eu acho que é uma obra de uma luminosidade tamanha. Né? Você sentiu isso também na leitura dessas cartas que acompanha aqui? Algumas delas, Maurício, eu não tive essa impressão. Engraçado. Eu tive grandes surpresas, né? Por exemplo, do Cristóvão Buarque, eu imaginava que viria uma carta falando sobre educação. E me preparei, vai vir uma carta de educação aí. E não veio. Ele fala de poesia de uma maneira muito interessante. E ele fala que o poeta e o leitor se encontram, né, na esquina, que a poesia é a esquina do encontro do poeta com o escritor, com o leitor. E a maneira muito interessante como ele vai construindo esses quadros entre os encontros e desencontros da vida, e dele com o João Cabral e da poesia com o leitor. Eu achei isso muito interessante. E eu não acho essa carta, por exemplo, uma carta triste. Eu acho uma carta... Para mim, foi uma carta que me impressionou, porque eu não esperava. Outra carta que me impressionou bastante, e eu achei uma carta muito, assim, sentimental, foi a carta do Miguel de Souza Tavares falando do João Cabral com a mãe, né? Da relação dos dois, como eles eram amigos, e pergunta, como é que vocês estão por aí? Continuam trocando confidências, não sei o que lá e tal, né? Então, eu achei, assim... tem momentos assim nas cartas que... Agora, tem momentos que você tem uma crítica mais pesada, né? Eu fiquei perplexo, com a carta, por exemplo, do professor Pacheco, quando ele fala do que a gente está enfrentando nas escolas hoje em dia e das dificuldades dos professores hoje em dia de lidar com as crianças e com os novos quadros, né? Ele traz, inclusive, uma ressignificação ao próprio conceito de pedra que a gente tem na obra do João Cabral, né? O pedreiro é o garoto que vende pedra de crack. Eu fiquei perplexo com essa carta. O editor ficou perplexo, né? O Vitor Alegria, o Tagore Alegria, o filho dele, ficaram, sabe, meu Deus. Né? E eu acho que todo mundo que lê essa carta tem grandes impactos. Tem uma carta do Papete, que é um músico e percussionista maranhense, que faz uma crítica pesada à literatura maranhense, né? Então tem umas coisas assim realmente mais... Agora, há muito de aspecto que você falou também. Olha, João, não sei por aí, por aqui a coisa não está muito bem. A carta do Heródoto Barbeiro, né? Que ele fala do Big Brother, ele apresenta o Big Brother Brasil para o João Cabral e é de uma maneira deliciosamente irônica, né? Mas há esse aspecto assim meio, né? Que eu não sei até, né? A vida muda, né? O Ferreira Goulart tem a vida muda, o morto em multidão. Então, É verdade, é verdade. o João Cabral tornou-se multidão, né? É verdade. Tem sempre isso, né? Mas era uma coisa curiosa, porque, no geral, a obra do João Cabral de Melo Neto, ele até fala na entrevista do aspecto da ironia que é muito pouco divulgado na obra dele, como é divulgado também na obra do Graciliano Ramos, né? Agora, de certa forma, eram aspectos dele, né? O João era uma pessoa que tinha umas opiniões que sempre me pareceram um pouco de charmezinho dele, né? Entendi, né? Eu lembro que ele defendia muito Mateus de Lima, o irmão esquecido do Jorge de Lima, né? Então, até descobri uns poemas do Mateus de Lima, são bons e tal, mas o Jorge é melhor. Que me perdoe o João. Né? Então, quer dizer, como foi essa relação dele com essas marcações de território dele, que ele tinha muito isso muito forte? Durante a entrevista foi muito difícil, né? Que eu tentei delimitar algumas coisas, ele fugia, ele é muito esquivo, e ele só queria falar o que desse na telha dele, do jeito dele, e pronto. E ele olhava assim, aí eu falava, não, mas um crítico falou que o Cesário Verde lhe influenciou. Mas, Cesário, eu sempre achei um bom poeta, mas nada de me influenciar. Nada de me influenciar. Se alguém me influenciou um pouquinho, foi Drummond. Eu gostava muito daquele aspecto do cotidiano do Drummond, eu gostava muito e tal. Até um pouquinho do Vinícius, não fosse assim tão meloso.
Tinha tudo para ser um grande poeta. Não fosse tão meloso. Não, ele disse que se o Brasil tivesse um poeta com o talento do Vinícius e a disciplina dele, João Cabral, o Brasil teria um poeta. Opa, é uma grande frase. Que são os charminhos de João Cabral, né? Ele de vez em quando tinha essas tiradinhas assim, né? E tinha os aspectos que me surpreendiam, mas ele sempre tentava, principalmente quando eu tentava falar da vida dele, falar dele, João. Engraçado, ele não queria falar sobre isso. Falei, não, tem tanta coisa mais importante. Falar de mim. Não, o que você quer saber? Falei, não, aquela parte mesmo que eu falei, o que você mais tem medo na vida? Mas isso é uma pergunta que se faça para alguém? Eu falei, não vou responder isso não. Não, mas eu acho que as pessoas gostam de saber. Mas para quê? Se até agora não descobriram, não vai fazer diferença nenhuma. E eu tanto insisti, e ele fala, né? E daquela coisa de ter estudado em colégio marista e tal, e do medo que ele tinha, do demônio com tridente, que tinha disso. E até hoje eu acho que ele me sacaneou nessa resposta. Mas, perdão, eu tenho minhas dúvidas porque naquele momento ele falou com uma seriedade assim, falou, olha, eu sonho com isso até hoje, eu tenho pesadelos com isso. Isso influenciou a maneira como eu vejo a religião e Deus, né? E eu achei interessante como ele... E realmente faz sentido. A gente, às vezes, é muito pressionado na infância e a gente carrega chagas a vida toda, né? E ele pode ter tido esses momentos assim e ter levado a vida toda. E ele não entrou mesmo se acreditava, se não acreditava. Não nisso, mas a marca que aquilo deixou nele. Marcou, segundo ele, a vida toda. Ele pensava nisso. Ele sonhava e tinha pesadelos com isso. Eu falei, poxa... Ele não queria responder, mas acabou me soltando uma pérola, né? Porque eu jamais imaginaria alguma coisa assim. Você conviveu com ele, não sei se alguma vez ele tocou nisso contigo, mas eu achei muito inusitado, assim. Poxa. E quanto mais eu apertava, mais saíam coisas assim, do desconforto dele, né? E eu, como repórter, ficava feliz, né? Porque você perseguia a resposta incômoda e às vezes sai um ato falho, que é maravilhoso, porque você acaba se revelando, né? Você tira um pouco daquele véu que você construiu a vida toda e em determinado momento você solta alguma coisa muito, muito sua. E a entrevista para mim foi um momento marcante, porque eu me preparei para 15 minutos e ele me deu 1 hora de entrevista. Eu tive que virar ao lado do cassete, aqueles cacetões grandes assim, e eu morri de medo de pedir para virar o cassete e ele falou, não, já deu. E ele não falou nada. E eu continuei a entrevista. Eu acho que ele se sentiu à vontade, apesar de passar o tempo todo brigando comigo. Fiz as perguntas dos meus alunos e foi muito interessante, porque as perguntas mais íntimas, eu vou confessar para você que não eram minhas. Eram dos meus alunos. Uhum. E eu, como professor, fiquei muito feliz, né? Porque eu consegui trazer as perguntas deles para o João Cabral. Foi assim que tudo começou, né? Depois eu levei a entrevista gravada para a sala de aula e passei para os meus alunos, que ficaram muito felizes. Poxa, eu nunca imaginei que isso fosse conseguir, né? Então, assim, fiquei com essa entrevista gravada, guardada há muito tempo, e sempre uma coisinha ali me cutucava. Tem que publicar isso, tem que publicar isso. Até que, conversando com uma maestrina aqui de Brasília, a Dora Galesso, não sei se você conhece, ela tem a Orquestra de Senhoritas. Uhum. A Dorinha falou para mim assim, Linhares, vamos publicar o livro de João Cabral, ué? Eu falei, não, mas só a entrevista não dá um livro. Ué, por que você não tenta fazer uma jornada e complementar? Qual? Pega pessoas que você conhece, pessoas, né, personalidades e tal, entra em contato com elas e joga um desafio. O que você diria para João Cabral de Melo Neto hoje? Se você tivesse essa oportunidade de encontrar com ele hoje, entregar uma carta na mão dele, o que você escreveria? Falei, poxa, Dora, é uma ideia inquietante, gostei. E comecei esse caminho, essa jornada, e a vida foi me levando por situações assim, totalmente imprevisíveis. Mesmo o Miguel, perdão, o Miguel esteve aqui na Bienal, do Livro da Leitura, e eu fui falar com ele. E falei, olha, eu estou fazendo esse livro, estou gostando de uma carta sua. E aí, eu procurei o Miguel mais por ser admirador do trabalho dele
do que por qualquer outra coisa. E aí ele vira para mim e fala assim, você deve ter pesquisado muito as relações íntimas do João Cabral, porque ele era amigo pessoal da minha mãe. Faço com o maior prazer a carta. Mandou no outro dia. E a carta maravilhosa, e eu fiquei, meu Deus, eu fui guiado ali, né? Porque foi uma coincidência fantástica, né? Aí você devia... pois é, pesquisando, né? Então foram assim, foram surgindo pessoas no caminho que eram pessoas que eu achava que tinham a ver com a obra dele. O professor Antônio Miranda, aqui de Brasília, que você deve conhecer, que é grande professor, escritor também. Isso eu sabia de que tinha uma intimidade, conheceu o João Cabral. E então teve gente que eu sabia que conhecia o João e aí tinha uma relação para falar. E teve outras que nem tinham essa relação assim direta com ele, mas tinham da obra como Cristóvão, que conhecia a obra, mas nunca se encontraram. Engraçado é que eu achava que ele, como pernambucano, conhecia o João, assim, pessoalmente, né? Mas o João ia muito pouco a Pernambuco, né? As pessoas têm essa ideia de que todo pernambucano conheceu o João Cabral, conheceu o Manuel Bandeira. Os caras não iam a Pernambuco, né? Não tem essa relação, né? Mas, enfim, e no caso do Miguel de Souza Tavares, é mais grave ainda, que ele não usa o sobrenome da mãe, né? Quer dizer, ninguém sabe que ele é filho da Sofia Brainer, né? Mas é isso. As coisas foram me levando e as cartas foram chegando. E teve coisas assim, teve momentos assim do livro que foram muito bacanas. E aí eu tive uma inspiração final, o livro pronto, que ao invés de colocar naquele estilo normal de pergunta e entrevista, eu falei, não. Eu vou tirar excertos da entrevista e vou tentar fazer com que esses trechos, de certa forma, tentem dialogar com a carta que vem. Quase criando um pseudo-diálogo, né? Eu queria tentar uma coisinha ali. Uhum. Não sei se eu consegui, mas ficou mais agradável a leitura. Porque você tem João Cabral por João Cabral e depois uma carta a ele. Então, eu acho que deu um casamento... O livro ficou fácil de ler. E a última parte foi eu quis colocar anexos que mostrasse um pouco do que era realmente o João Cabral. Então, botei um trecho de uma carta dele, acho que é até o Drummond. Então, assim, para as pessoas verem os outros lados do João, quer dizer, um lado do João que pouca gente sabe, esse lado dele fazer a prensa lá em Barcelona, né? Que é um negócio muito legal, você sabe, né? Sim, aquilo foi um tratamento médico. Não é? O médico recomendou para ele se afastar da depressão, imprimir livro. E há quem confunda porque ele imprimia os livros como estava assim. João Cabral de Melo, impressor. Eu já vi no leilão assim, livro impresso pelo avô de João Cabral. Mas eu sabia que era ele, porque eu não tinha o neto. Mas é isso, Marco. Obrigado por sua participação aqui no Foi um Leituras. prazer. E sucesso para o livro. Tá bom, muito obrigado. Obrigado.